Saúdo a todos com a paz do Senhor. Irei falar hoje sobre 7 motivos para abandonar a igreja. Pessoas se convertem e ingressam numa igreja evangélica local. Muitos entram pela porta da frente e saem pela porta do fundo. Alguns saem por motivos relevantes e outros, porém, saem por meras desculpas. O primeiro motivo para abandonar a igreja é dar ouvidos às conversas dos outros. Na ressurreição de Jesus, 2 discípulos já tinham abandonados a igreja, os quais nesse mesmo dia iam para uma aldeia chamada Emaús, comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículos 13 a 15. Aleluia, glória a Deus. Enquanto a igreja estava reunida lá em Jerusalém, tentando assimilar os últimos acontecimentos e esclarecer o sumiço do corpo de Jesus, estes 2 discípulos já estavam voltando para sua vida antiga lá em Emaús. Um dos discípulos, por nome Cleópatro, chamado de forma abreviada de Cleopas, era o mais conversador e o outro aquele que lhe deu ouvidos. O segundo motivo para abandonar a igreja é a cegueira espiritual. Seus olhos foram sobrenaturalmente influenciados de tal maneira que não puderam reconhecer Jesus, pois enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículo 16, aleluia, glória a Deus. O terceiro motivo para abandonar a igreja é a melancolia por causa dos acontecimentos. Eles estavam melancólicos, afundados na tristeza mais profunda, não podendo perceber o desígnio divino do acontecimento. Então ele, Jesus ressuscitado, lhes perguntou: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? Eles então pararam tristes, e um deles, chamado Cleopas, respondeu-lhes: és tu o único peregrino em Jerusalém
que não soube das coisas que nela tem sucedido nestes dias, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículos 17 e 18, aleluia, glória a Deus. O quarto motivo para abandonar a igreja é a pessoa se tornar saudosista. Eles tinham se tornado pessoas saudosistas, passando a agir com saudosismo, os quais valorizavam demasiadamente o passado, enquanto Jesus estava vivo, mas depois dos acontecimentos, eles não valorizaram o presente, não acreditaram no que disseram a respeito de Jesus. Ao que ele, Jesus ressuscitado, lhes perguntou: quais? Disseram-lhe: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em boas obras e palavras diante do Deus vivo e de todo o povo, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículo 19, aleluia, glória a Deus. O quinto motivo para abandonar a igreja é perder a esperança. Diante dos acontecimentos, eles tinham perdido a esperança. Apenas falaram de Jesus como os principais sacerdotes e autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículo 20, aleluia, glória a Deus. O sexto motivo para abandonar a igreja é ficar decepcionado por causa dos acontecimentos. A expressão terceiro dia é uma frase que requer que o dia da crucificação seja incluído no cálculo. Dessa maneira, pois, temos 3 dias. Primeiro dia, a sexta-feira. Segundo dia, o sábado. E terceiro dia, domingo. Como já tinha chegado ao terceiro dia, e para eles não tinham visto Jesus ressuscitado, o que na realidade eles não só estavam vendo, mas também conversando com ele, embora com cegueira espiritual, por causa da falta de fé, os quais estavam decepcionados e falaram: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, conforme está escrito na palavra de Deus,
em Lucas capítulo 24, versículos 20 e 21. Aleluia, glória a Deus. Não fique decepcionado por causa dos acontecimentos de sua vida. O importante não é o que aconteceu contigo, e sim como você está reagindo a esses acontecimentos. Tenha fé. Você é uma pessoa vencedora em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O sétimo motivo para abandonar a igreja é não perseverar na fé. Eles não perseveraram na fé por causa dos acontecimentos e disseram: verdade é também que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e, não achando o corpo dele, voltaram, declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam: está ele vivo. Além disso, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele, porém, não o viram, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24, versículos 22 a 24. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus, ressuscitado, lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crerdes tudo o que os profetas disseram, porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e já declinou o dia. E Jesus, ressuscitado, entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, Jesus tomou o pão e o abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. Nisto ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não se nos abrasava o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão, conforme está escrito na palavra de Deus, em Lucas capítulo 24,
versículos 25 a 35. Aleluia, glória a Deus. Assim como houve 7 motivos para eles abandonarem a igreja, aconteceu 7 eventos para eles retornarem, voltando a Jerusalém. Primeiro, Jesus foi ao encontro deles. Segundo, Jesus os ouviu atentamente. Terceiro, Jesus falou aos seus corações para vivificar a fé deles através de suas palavras. Quarto, Jesus foi convidado a entrar em sua casa. Quinto, Jesus restaurou a comunhão deles no partir do pão. Sexto, Jesus abriu seus olhos, tirando a cegueira espiritual. Sétimo, Jesus, ao encontrar com eles, fez com que voltasse para Jerusalém e falarem o que aconteceu. Mesmo se você deu ouvidos a conversas dos outros, por estarem com cegueira espiritual, os quais causaram tristeza espiritualmente em sua vida, deixe de valorizar demasiadamente o passado e tenha fé. Não perca a esperança só porque você é uma pessoa que está decepcionada por causa dos acontecimentos da vida. Volte a se firmar na fé e passe agora a perseverar na fé, com os pés firmados na rocha verdadeira, olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Receba agora a bênção e a vitória da parte do Senhor nosso Deus. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.